Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lúcio Henrique e eu vou falar um pouquinho sobre a geração de números aleatórios numa disciplina de probabilidade para o mestrado do Inatel. Bom, eu imaginei 3 perguntas que podem aí resumir o que eu pretendo apresentar aqui hoje. Bom, primeiro é, como gerar números aleatórios, né? Como que nós fazemos se a gente quiser, por exemplo, gerar alguns números, por exemplo, vamos imaginar aqui 8, 7, 16, 23, 43, são números que eu pensei aleatoriamente na minha cabeça. Mas como fazer para que esses números sejam gerados, por exemplo, por meio computacional? E como fazer com que eles sejam aleatórios? Não há ainda uma forma tão eficiente quanto, por exemplo, esse pensamento que eu tive aqui agora e gerei números extremamente aleatórios. Então, como fazer isso, né, ou simular isso computacionalmente? Perfeito? Bom, e como gerar esses números uniformemente distribuídos? Bom, o que vem a ser uniformemente distribuídos? Dentro de uma faixa de valores, né, ou no universo que nós quisermos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos garantir que esses números apareçam, né, em proporções iguais. Né? Então, é uma forma de fazer com que, se a gente fosse imaginar esses números ao longo de um grafo, né, de um gráfico, é como se esses números estivessem bem distribuídos, né? Eles estão bonitinhos ali. Pela simples ilustração aqui, só para a gente ver que não tende, né, a mais para um lado ou mais para o outro. Eles estariam, de certa forma, bem distribuídos, ok? Bom, e como fazer, então, para que esses números sejam aleatórios, sejam uniformemente distribuídos e estejam dentro de um intervalo? Bom, na prática, o que é números aleatoriamente distribuídos dentro de um intervalo? Nada mais é, por exemplo, né, um exemplo prático para que nós possamos aprender, um dado, perfeito? O dado, a própria natureza se encarregará de torná-lo aleatório. Se nós ficarmos jogando dado, né, digamos que ao infinito, obviamente existem 6 possibilidades, nós teremos consequentemente 1/6, né, das vezes será o número 1, 1/6 das vezes o número 2 e assim sucessivamente. Então, digamos que a natureza provê, né, números aí aleatoriamente gerados e distribuídos uniformemente dentro de um intervalo. Perfeito? Mas a gente vou exemplificar aqui mais para frente um exemplo desse dado. Perfeito? E, né, o foco principal aí, por que nós precisamos, né, também, nós usamos muito, né, um intervalo que nós dizemos que é o intervalo entre 0 e 1, né? Números aleatoriamente distribuídos dentro do intervalo 0 e 1. É muito utilizado aí nas nossas aplicações. Então vamos ver um pouco de teoria a respeito disso. Bom, sobre, né, os métodos computacionais que nós podemos utilizar para gerar números aleatórios, nós temos o método do resíduo da potência. Justamente é isso. Quando nós queremos gerar, a gente não pode simplesmente chutar um valor ou fazer uma conta qualquer. Existem alguns métodos que são estudados
para fazer isso. Um deles é justamente esse método do resíduo da potência, que ele faz, né, uma multiplicação, uma conta, digamos assim, que é bem interessante. Vamos só analisar aqui matematicamente. O número gerado, eu posso chamar aqui Z de K, né, é sempre a multiplicação de um valor alfa, nós vamos ver, pelo seu antecessor, né, por um número anteriormente gerado. Quando é o primeiro, nós chamamos aí, no caso de semente, tá? E isso tudo é módulo, né, da divisão disso por m, onde m é sempre um número primo. Perfeito? Então, isso é uma fórmula recursiva, tá? Que é muito eficiente para que nós possamos gerar números aleatórios. Vamos ver um exemplo bem simples aqui, ok? Que é justamente o exemplo que eu apresento logo em seguida aqui no MATLAB. Bom, vamos considerar então que nós temos m sendo 11, é um número primo, ok? Alfa sendo 7 e z, 0, ou seja, o primeiro número gerado é 1. Esse número nós chamamos de semente, é correspondente ao primeiro valor. Então, se a gente for fazer a conta, né, nós temos que o Z0 é o valor 1, tá definido aqui, né? O Z1, né, o próximo, então é o resto de alfa vezes o anterior, vezes 1, dividido, né, por 11. Então, nós temos o valor 7 aqui. E assim sucessivamente. Depois temos o 5, depois o 3, depois o 10, depois o 4, 6, 9. E aí, se vocês repararem, né, a sequência ela passou por todos os inteiros de 1 a 10 e depois ela começou a se repetir, né? Isso isso quer nos dizer o seguinte: na verdade, não há como nós fazermos números verdadeiramente aleatórios. E o que acontece é que nós acabamos por gerar números pseudo-aleatórios. Não existe ainda, né, uma forma computacional suficientemente prática, né, e possa ser usada por recursos menores, como o nosso computador pessoal, por exemplo, para gerar números aleatórios que sejam verdadeiramente aleatórios. Em algum momento, essa sequência vai se repetir. Então, o foco é: a pesquisa, né, foi realizada, né, em alguns estudos, ou na verdade vários estudos, foram feitos e continuam sendo feitos para estimar valores que vão gerar sequências tão longas que nós, né, vamos poder considerá-las aleatórias. Perfeito? Então, um exemplo desse é alfa sendo 7 elevado à quinta, m sendo 2 elevado a 31 menos 1, né? São valores, e a semente, por exemplo, com, né, valor aleatório, né? Como se sendo 0, sendo 1, e aí da forma que nós desejarmos. Só uma curiosidade, esse m ele é conhecido como, é um valor grande, ok? E é conhecido como o primo de Mersenne. Tá? A gente vai ver um pouquinho sobre um algoritmo que também utiliza essa técnica ali na frente. É interessante e válido dar uma pesquisada a fundo sobre o que é o primo de Mersenne. Bom, então, como eu havia dizendo, né, se nós temos essa fórmula, aqui é uma fórmula interessante que pode nos mostrar, né, como gerar números aleatórios. Então, eu tenho um código do MATLAB que justamente faz isso. Bom, a minha proposta aqui é gerar 100 números aleatórios, né, ou, como eu disse, pseudo-aleatórios. Então, serão
100 números. A minha semente é 1, o meu valor de alfa é 7 e meu valor de m é 11. São todas variáveis. Números, no caso, é o meu vetor. Então, o primeiro deles é a semente, né? E aqui eu tenho um for que vai fazer justamente do segundo índice, daqui, até a quantidade de números que eu quero. E fazendo justamente a conta. Operação mod, que é o módulo de valor do alfa vezes o número anterior, né? E, né, o módulo, né, entre a divisão do valor de m aqui, que é o 11. E no final eu peço para que o MATLAB exiba isso para mim. A saída vai ser exatamente esta sequência de números aqui. Serão 100 números, né, obedecendo essa sequência de repetição. Então, o que nós podemos constatar mais uma vez, e fazendo a aplicação, né, daquela conta, é que são números aleatórios, mas pseudo-aleatórios. Por quê? Porque eles se repetem depois de um tempo. Okay? E o que nós podemos concluir é que, quando nós utilizamos valores tão altos, nós não precisamos, fazer... A gente acaba que não encontra essa sequência se repetindo, porque são inúmeros valores e supre as nossas necessidades antes de que a sequência comece a se repetir. Bom, então, no MATLAB, obviamente, isso já está implementado, né? Eu não preciso, toda vez que eu quiser gerar um número aleatório, eu não preciso pegar e criar um algoritmo para isso, perfeito? O MATLAB utiliza algumas funções, como, por exemplo, a função rand, que é a mais simples de todas, e a que eu mostro aqui. É uma função bem tranquila que basta você aplicar e ela vai gerar um número entre 0 e 1, uniformemente distribuído. Se você der um for, né, nela e utilizar um número, 10 números, 100 números, quanto você pedir no parâmetro, ok? Ele já vai gerar obedecendo toda essa questão de ser número pseudo-aleatório. Vale ressaltar que o MATLAB utiliza o algoritmo Mersenne-Twister. Como eu disse, ele utiliza, né, o número de Mersenne para fazer um cálculo. É uma operação recursiva, tá? E nós temos como alterar essas informações, né, como alterar os parâmetros, a semente em si, quando se inicia, até mesmo o algoritmo que é utilizado. Para isso, basta utilizarmos o comando RNG. Vale dar simplesmente digitar RNG no MATLAB, ele vai mostrar algumas informações, vai mostrar o valor da semente e há formas tranquilas de se alterar isso. Também existe aqui o Rand Sample, né, que vai fazer justamente no nosso caso aqui, né, se vocês observarem, eu pedi que ele gerasse, eu fiz um exemplo aqui de um joguinho de dados, eu pedi que ele gerasse números entre 1 e 6, uniformemente distribuídos entre 1 e 6. Então, pediu para gerar um número aqui, vou guardando a quantidade de números que são gerados, ok? Então, eu tenho um for aqui, gerando todos, ali eu guardo só o primeiro, né? Gerando a quantidade para contabilizar, na verdade, calcular a frequência de cada tentativa. Então, esse código está disponível aí para que vocês deem uma olhada, deem uma estudada e vamos ver os resultados. Na verdade, o que eu quero provar é o seguinte. Gostaria de demonstrar para vocês que a aleatoriedade, né, definida aí pelo MATLAB, usando a função rand ou utilizando um algoritmo qualquer que a gente implementasse, né, ela realmente existe e pode ser provada aí de uma forma bem interessante. Aquele código que está lá, que são os resultados dele. Se vocês observarem, nós temos um gráfico que mostra, né,
as tentativas e qual foi o valor em cada tentativa, um gráfico aqui de frequência relativa com 100 tentativas e outro com 5.000 tentativas. É como se nós estivéssemos na prática, né, na vida real, jogando um dado 100 vezes e anotando. Certo? Aqui, ó, primeira vez saiu 5, depois saiu 1, depois 4, depois 2, depois 6, depois 1 e por aí vai. Então, isso daqui foi gerado utilizando a função handSample ou a função rand. Tá joia? Se vocês observarem, aqui eu tenho a frequência relativa com que isso acontece. Reparem que, normalmente, né, isso acontece, né, de forma desigual no início, mas depois isso vai se concentrando aqui perto do 0,16. Se a gente vê aqui, quando as tentativas passam aqui de 1.000 tentativas, 1.000 dados, né, e se isso tender ao infinito, perfeito, vai tender, né, o valor aqui vai dar próximo de 0,16, que é, né, 1/6. Então, isso prova que, utilizando essa função, né, rand ou handSample, ou um algoritmo que foi demonstrado lá como o método do resíduo da potência, nós teremos números que são aleatórios de certa forma. Perfeito? Então, é isso que eu gostaria de demonstrar para vocês. Está disponível os dois arquivos. Vocês podem dar uma estudada e dar uma lida se interessar pelo assunto. Eu acho muito válido executar esse código da geração dos dados. Aí é uma forma onde nós podemos provar que realmente são aleatórios, porque é gerado valores entre, né, o 1 e 6, as 6 faces aqui do nosso dado, né? Eles são uniformemente distribuídos, né, nesse intervalo. Por quê, né, uniformemente distribuídos? Porque se nós tendermos isso daqui ao infinito, como, né, na prática está acontecendo aqui, a partir de 1.000 tentativas, 2.000, 3.000, já vai se concentrando aqui em torno do 0,16 ou do 1/6, né, e isso vai nos dizendo que, olha, a mesma intensidade em que está sendo gerado o número 1, está sendo gerado o número 2, o número 3 e por aí vai. Então, é uma forma interessante realmente da gente visualizar isso daqui. Bom, então eu gostaria de agradecer e, caso tenha alguma dúvida, não deixe de contactar.